E aí, como que a gente sabe, né? Como que a gente vai saber que depois que eu sei os trabalhos das sombras, aonde está o sol, tanto dos signos como setores, os trabalhos das sombras, onde está a lua, e os trabalhos das sombras, onde estão o ascendente. E depois, o que, que será que, pensando no setenário, que esse é o nosso foco agora, o que, que será que vem depois? O que, que vocês acham que vem depois dessa trindade, quando a gente analisa um mapa? Marte e Vênus. E a gente pode dizer o seguinte: como a gente tem, vamos pegar esse exemplo aqui desse mapa mesmo. Nós temos um Sol e uma Lua, e qualquer mapa vai ter, em um signo específico, certo? Cada signo ele tem um regente, ele tem um planeta regente. Vocês sabem, né? Que cada signo tem um Aham. planeta que manda nele. Sim. A gente vai ver todos esses detalhes, tá? Que a gente está analisando os 7 planetas do estágio evolutivo, tá? Nós vamos por partes, de acordo com a sabedoria das idades. Depois a gente junta tudo. Então, se a gente for olhar o regente de peixes, mais especificamente para o nosso exemplo aqui, o regente de peixes é Júpiter. E Júpiter, ele faz parte do setenário? Ele faz, certo? Ele faz Sim. parte. Ele faz parte do Sim. setenário. Sim. Então, antes, quer dizer, quando eu cheguei no ascendente, já sei o que a pessoa trabalha no Sol, o que a pessoa trabalha na Lua, o que a pessoa trabalha no ascendente, eu tenho que voltar para a energia solar e olhar aonde está o regente do signo. Porque esse planeta, que ainda faz parte do setenário, seria o próximo passo. Na verdade, o que seria o próximo passo? Outra trindade. Você entendeu como funciona? Aí a gente vai para a próxima trindade. Aqui no nosso caso, Júpiter manifesta 2 vezes. Porque tanto Sol como Lua estão em peixes. Então nós temos 2 pontos da trindade formados pelo próprio Júpiter. Olha a importância desse Júpiter nesse mapa. E quem Uhum. é o regente de Áries? Quem sabe? Marte. Marte, Marte. isso. Quer dizer, então nós temos uma outra trindade formada por 2 Júpiteres e um Marte, né? Então são os próximos passos desse mapa. Então quando você for ver um mapa de uma pessoa, você olha lá onde tem o trabalho dela do Sol, da Lua e do Ascendente, trabalho de sombras, que são os arquétipos, que também nós veremos, tá? O trabalho de sombras. E claro, intensificação das luzes, porque é nossa obrigação, gente, senão é energia desperdiçada. Por isso que o universo cobra. Por exemplo, uma pessoa que nasceu nesse momento da lua nova aqui, ó. Uma pessoa que tem sol, lua em peixe, gente, esse mapa, ele tem uma luz incrível, esse mapa aqui. Uhum. Esse mapa. Isso seria de Certeza. Jesus, por exemplo. Porque depois eu vou mostrar o mapa para vocês durante as aulas, o mapa de Jesus. Por quê? Porque é a luz fantástica que o ser humano pode alcançar se ele quiser, mas como depende do estado de consciência, né? O setor 12 já é um setor pisciano. Ele está com Vênus aqui, que fala do amor fraternal. Ele está com Netuno, que fala do amor universal. Imagina uma lua bem resolvida, um mapa de uma pessoa que está Que com um show. estado de consciência mais superior com esse mapa, né? E então nós temos aqui o trabalho, a intensificação da luz é exatamente, imagina tudo que Jesus ensinou. É a obrigação desse ser aqui, ó. Literalmente, porque ele precisa, ele já naturalmente vai nascer com aquilo. Por isso que ele não vai poder desperdiçar energia. Vai nascer Cara. com aquela possibilidade de manifestação de luz. Então, claro que ele vai chegar no limite dele. Jesus só teve um. Ele vai chegar no limite, ele deve chegar no limite dele, de acordo com o estado de consciência dele. Então, tudo que ele puder manifestar de luz, desse poder aqui de peixes, vamos falar só do signo, né? Poder de peixes, é importante que ele manifeste. É fundamental. E aí, inclusive, intensificando essas luzes, é como ele vai lidando, inclusive, com as sombras. É como a gente lida com as sombras, onde nós temos o nosso sol, onde nós temos nossa lua e nossos ascendentes. Cada vez que a gente se esforça na intensificação na luz daqueles arquétipos e nos palcos em que eles estão.
Aqui no caso, Sol, a Lua, Netuno e Vênus está no palco do inconsciente. Então, para essa pessoa que nasceu com esse mapa, ela já tem tudo isso experienciado e assimilado dentro dela. Porque o que que é o inconsciente? É tudo aquilo que eu vou vivendo e vou reservando nas minhas gavetinhas internas, né? Então, imagina que essa pessoa aqui nasceu com várias gavetinhas internas, diversas gavetinhas internas, tanto de luz como de sombras. Porque o setor 12 também são vícios, não são só virtudes. Então, quer dizer, se a pessoa se esforça, né, nessa luz fantástica, que é uma pessoa que nasce com esse mapa aqui vai querer ser Madre Teresa de Calcutá, né? Vai querer, tipo, e tem muita gente assim. Basta você ter muitos planetas no setor 12, né, Marina, como você tem. Basta você ter muitos aspectos assim mais piscianos, aquarianos. Essa galerinha que nasceu aí de 20 anos para baixo, pessoas de 15 anos, 14, 13, até um ano, né? E vão nascendo a partir de agora. São crianças e adolescentes que estão já configurados com essa energia pisciana e aquariana muito forte, né? Então, imagina quando Urano entrar em Gêmeos. Vai sair de Touro. Gente, vocês querem saber quanto Eu que o dinheiro também vai tenho perder? um solzinho em peixes. Meu sol também é Ai, peixe. tá vendo? Imagina, Urano tá em Touro hoje, gente. Imagina quando Urano entrar em Gêmeos. Vai ser lá. Adivinha que ano que Urano vai entrar em Gêmeos? É um ano super top que a gente já falou. Vocês lembram? 2026, não é? É, 2026. Hum, 2026, Urano entra em Gêmeos. E a galerinha que nascer com Urano em Gêmeos, a partir dessa galera que nascer com Urano em Gêmeos, acabou o dinheiro no mundo. Como assim acabou o dinheiro no mundo? Gente, o dinheiro vai acabar no mundo. O valor moeda em si, ele vai acabar no ciclo de Saturno. Já se preparem, tá? Talvez a gente tenha uma linguagem mundial. Talvez tenha algo digital e mundial, tá? Eu ainda acho até que a gente vai ter que aprender a compartilhar coisas e serviços. O que eu tenho de melhor eu vou oferecer para você e o que você tem de melhor você vai oferecer para mim. É onde isso é o nós mais justo, né? Ah, Seria o o mais escambo. é onde nós vamos chegar, gente. É era de Aquário. É o escambo, né, que vai voltar. É, exato. E aí vai ser bem diferente, né? Não vai ser uma tônica mais assim de conhecimento. Urano em Gêmeos é o conhecimento, né? É inovações de conhecimentos, é fantástico, né? Eu nem sei por que eu fui para Gêmeos, enfim, já mudei o foco aqui. Eu nem sei por que eu fui para cá, mas então, falei da galerinha que nasceu da agora galerinha com que essa ainda está força, né? nascendo. É que tá nascendo, enfim. Então, assim, esse Sol e essa Lua tem essa obrigatoriedade, tá, gente? De manifestar isso, é muito importante. E aí a gente olha o ascendente, o ascendente ele é efeito. O Sol ele é a causa, a Lua é a lei. E o ascendente é efeito. Agora vocês vão entender por que, que a lua é lei. Por que, que a lua é lei? Entendeu por que, que a lua é lei? Porque nós temos a lua como um peso kármico mesmo, não tem? A gente tem coisas aqui. Quem viveu em Atlântida fomos nós. Principalmente aqueles que estão fazendo cursos de astrologia. Certeza. Ou de outras linhas de conhecimento aí também, que eles manipulavam, sabiam, enfim. A astrologia ela vai fazer parte das escolas, do mundo corporativo que vai ter uma outra tônica. Não só a astrologia, muitas outras linhas de conhecimentos, né? Vai fazer parte de tudo isso. Então, nós temos essa lua aí, por isso que é lei. Por isso que a lua depende do sol. Por isso que a gente tem um trabalho muito importante onde está o sol. Porque se a gente já trabalha aquelas sombras da onde está o sol, naquele signo, né? Da onde está o sol. Inclusive no setor em que ele está, como nesse caso aqui está no setor 12. Naturalmente a lua já vai ser beneficiada. Entendeu? Então a gente já tem aí um auxílio para essa lua. Já temos uma ajuda. E aí começa o trabalho da lua também. Quer dizer, além de ter o trabalho do sol somado, a lua também tem o seu papel. Então a lua fala de apegos.
Então, a pessoa não pode ter apegos, por exemplo, aqui se a gente for pegar esse mapa, apegos a vícios, por exemplo. Vamos imaginar um estado de consciência um pouco mais inferior. Pode ser uma pessoa que mergulha em um vício aí. Porque a sombra desse mapa é uma fuga de realidade absurda. Uhum. É que a pessoa não nasceu com esse ponto desafiado. Se tivesse desafiado, seria pior. Tá? Então, por isso que é mais fácil. Isso é uma dica também. Quando a gente tem planetas que não têm desafios, não tem tracinhos vermelhinhos, independente de quais sejam, só tem tracinhos azuis, a pessoa tem mais facilidade para manifestar as luzes. E o trabalho das sombras também é como se o universo conspirasse a favor da pessoa. Então, vai ter, tipo, coisas que o universo vai dando seus sinais para a pessoa, sabe? Para ela poder ir modificando, fazendo a movimentação. Mas ela que vai ter que fazer. Se ela não fizer, nada vai rolar também. Agora, imagina se fossem vermelhinhos voltados para cá. Aí, vícios poderiam mesmo acontecer. Aí as sombras poderiam ser intensificadas aqui. Inclusive, o setor 12, ele fala muito da psique. Poderia ser uma pessoa muito depressiva. Pessoas depressivas, né, elas podem mergulhar. Pessoas que mergulham, às vezes, numa depressão, podem ter setor 12 com desafios. Planetas ali no setor 12 com desafios. Podem ter pontos kármicos no setor 12. Entendeu? Então, o setor 12, ele fala da psique. Ainda mais se tiver um Netuno desafiado, que pode envolver até vícios. Pessoas que entram em vícios, às vezes de drogas, né? Muitas vezes, quase todas as vezes, tá? Tem Netuno super desafiado. Os desafios trazem muitas explicações a respeito das sombras que se manifestam. Porque se a gente tem que nem aqui, ó, observem esse planeta que a gente está usando como exemplo. Se a gente tem planetas que só tem tracinhos azuis, manifesta a sombra porque a pessoa quer. Entendeu? Então, assim, você só tem traços azuis ali, voltados para aqueles planetas, que é o caso. Nós temos o trabalho de luz e de sombra de cada signo, que já lembra da escolha do 5º raio ou do 6º raio? É exatamente a ideia da luz e sombra. Nós temos esse livre-arbítrio. Aí eu, inclusive, ia falar do exemplo para vocês, como depende muito do estado de consciência. Quando a gente pega um mapa de gêmeos, que até o professor, se vocês ouviram ele falar esse exemplo, ele falou lá no A Deriva, ele deu esse exemplo, de que você pega um mapa de gêmeos, aí tem os 2 gêmeos ali, que nasceram com o mapa igualzinho, eles possuem o planeta Marte desafiado, em Áries ainda, vamos supor. Super desafiadão. Aí eles são crianças. Quando ele está desafiado, é porque ele está com a linha vermelha? Isso, linha vermelha, são os tracinhos vermelhos, que a gente vai Sim. saber quais são cada tipo. Ali são os desafios, né? Isso, são os no desafios. caso, as quadraturas. Isso, que a gente vai ver em detalhes. Exatamente. Então, é que a gente aqui está vendo os passos da Trindade e do Setenário no mapa, sabe? Que é os planetas que a gente está vendo lá naquele caminhar. Eu já quero... Você está tumultuando, Márcio. Calma. Brincadeira, vamos lá. Então, a gente tem... se tem desafios, claro que a pessoa vai ter que ali ter um esforço maior, uma dedicação maior no trabalho daquelas sombras, tá? E aí a gente tem um exemplo lá que ele deu. Então, tem o Marte. Por isso que o estado de consciência define muito. E aí, de repente, ali, eles quase adolescentes, pré-adolescentes, viram a arma do pai, um olhou para a arma e falou, vamos brincar? Vamos pegar essa arma e brincar? E o outro, quer dizer, ele olhou e, peraí, não é bom a gente brincar com isso não, isso vai dar problema. Quer dizer, o universo colocou a mesma situação, porque os dois possuem ali, naquele momento da vida, a mesma realidade. O pai, que tem uma arma, colocou diante de uma mesma situação que coloca em xeque o Marte deles desafiado, porque um planeta desafiado é onde nós temos que evoluir. Então, o universo ali já disponibilizou uma situação para colocar em prova o Marte de cada um. Só que cada um já tem seu estado de consciência.
Então, claro, né, que de repente ele pode ter um Marte desafiado, mas ele pode ter planetas associados a esse Marte que estão fluentes, porque o nosso mapa ele é todo compensado, gente, não é descompensado não. Então, claro que ele vai ter alguns sinais, algumas indicações ali para não atuar da forma que ele queria. Então, nós temos os insights, os sinais, a vozinha, que nada mais é do que das fluências que nós possuímos. E aqui nesse caso, nós não temos desafio. Então, a pessoa aqui nesse caso precisa, tem obrigação de manifestar a luz que ela puder, que estiver ao alcance dela. Então, é realmente poder auxiliar. Como que ela trabalha essa luz? Os arquétipos de peixes é exatamente o que você mencionou, Marina. A espiritualidade, né, a caridade, a compaixão, a empatia. O setor 12 é o setor do voluntário. Então, quer dizer, a pessoa, imagina, essa pessoa, ela precisa, essa pessoa aqui tem muito a ver com aquilo que você falou, Marina. A pessoa, quanto mais ela ajudar, mais ela vai vendo as coisas acontecerem na vida. Quanto mais ela fazer a diferença, mais os efeitos vão sendo muito benéficos para ela. Mais ela vai vendo que vai se completando, né? Completando a própria lua, alcançando os desejos solares, sabe? Vênus já é o que a gente ama fazer. Ela já vai. Essa pessoa não vai ter dificuldade para fazer isso. Você entendeu por que que não pode ser energia desperdiçada? Um Vênus é o que a gente ama fazer. E essa pessoa está com Vênus aqui. Então ela já vai amar esses assuntos da arte, da música, da espiritualidade, seja qual for o assunto que ela queira, ajudar, auxiliar, ser voluntária, enfim. Uma pessoa com setor 12 forte pode ser pessoas que acessam o inconsciente como papel social, porque vocês vão entender aonde entra o papel social em cada passo do nosso mapa. Porque depois que essa pessoa aqui trabalha esse sol e essa lua, na verdade essa pessoa pode ter momentos na vida em que ela pode se tornar depressiva, exatamente para ela entender que ela tem o potencial de auxiliar o outro que tem problema na psique. Então, por isso que a gente passa primeiro desenvolvendo o nosso próprio interior. Essa pessoa vai passar por ela primeiro, ela tem o sol e a lua aqui. Ela tem que desenvolver todo o interior dela, todo emocional, para ela poder entender que ela vai chegar a contribuir através do trabalho do inconsciente do próximo. Você entendeu? Então, para poder chegar nesse patamar aí do papel de contribuição, existe o aperfeiçoamento, a busca desse aperfeiçoamento, pelo menos a continuidade, né, os passos, né, a partir desse aperfeiçoamento aí. Isso só em relação ao Sol e à Lua. É que aqui a gente tem Vênus e Netuno na jogada. Então aí é legal vocês saberem que se tiver algum planeta associado ao primeiro passo como conjunção, ele é especialíssimo. Ele contribui para o primeiro passo. Nesse caso aqui, a Trindade, quando a gente tem o Sol, a Lua e o Ascendente, significa que o Vênus dessa pessoa tá junto com o Sol, Netuno tá junto com a Lua, né? Podem somar forças, até porque vocês vão ver durante as aulas que Netuno é a oitava maior de Vênus e Vênus é a oitava maior da Lua. Para eu poder manifestar o meu Netuno de forma super de luz, fluente, precisa ter um Vênus bem resolvido. Não bem resolvido porque a gente não vai ter agora, mas tentar resolver esse Vênus. Né, trabalhar as sombras. Então, eu trabalho as sombras, intensifico a luz, eu já tenho Netuno em trabalho também. E Netuno é por inspiração. A gente vai ver todos os arquétipos. E aí, Vênus tendo esse poder é porque a Lua também já está em seu desenvolvimento. E a Lua depende de quem? Do Sol. Olha só, gente, vocês perceberam? Como que eu vou virar para uma pessoa e falar só da relação dela aqui, de Vênus? Se eu pego a pessoa e falo assim, suas relações vão ser, você vai se iludir, você vai se frustrar, você vai, né? Porque a gente vai pegar só Vênus, pegar só o Vênus mesmo, né? Vênus fala das relações. Vênus fala do dinheiro. Uma pessoa com Vênus aqui, a pessoa vai olhar o setor 12 ainda, né, meu? Vai falar, nossa, você vai ter em peixes. Você vai querer fugir da realidade, você vai se iludir, você vai buscar meios aí, vai acreditar em miragens. Pode ter muitas frustrações, e esse que pode ser o problema que vem a desencadear depressões, sabe? Não é bem por aí que começa, entendeu? Quando uma pessoa quer saber de um assunto específico, por exemplo, relações,
Vênus, ele faz parte do caminho. E antes de Vênus ainda tem muita coisa. Que nesse caso específico, Vênus está junto do Sol. Mas nem sempre ele está. Então, o Sol, a Lua e o ascendente são os primeiros passos. Se não tem Vênus aí, tem que trabalhar com eles primeiro. E até mesmo se tiver o Sol, a Lua e o ascendente precisam desenvolver primeiro. Senão aqui esse Vênus também não rola. Né? Enfim, a gente vai ver sobre Vênus direitinho, né? Mas só para vocês poderem primeiro entender essa trindade. O Sol, a Lua e o ascendente. E aí, claro, trabalhando dessa forma, nós temos aqui o ascendente em Áries, que é exatamente o efeito. Então, ela já tem aqui a causa, a lei, que já está a favor dela, dessa pessoa, porque trabalha as sombras e intensifica a luz, né? E, naturalmente, o efeito vai ser do jeito que ela espera, porque Áries, aqui nesse caso, é o efeito. E gente, o ascendente do mapa é o que a gente mais espera na vida. Pega o ascendente de vocês. Vamos pegar lá. Pega um exemplo de ascendente aí. Meu Escorpião. Então, Ela é câncer. por exemplo, o escorpião. O escorpião, ele é um signo que dá transformação, dos cortes do que não serve, da intensificação do que vale a pena. De intensidade e profundidade naquilo que constrói, naquilo que deseja construir, inclusive. Isso já é natural de quem tem um ascendente em escorpião. É o que você mais deseja como efeito na sua vida. Transformações, intensidade naquilo que vale a pena, corte do que não vale, desapego, mochila que não vale mais a pena deixar, largar lá no aeroporto, sabe? É o que você mais deseja. Quem tem um ascendente escorpião é o que mais deseja. Só que nós só vamos ter esse efeito manifestado se o Sol e a Lua estiverem nos seus trabalhos. Entendeu? Então, se a gente pega câncer como, não sei quem falou câncer. Eu. A Dani, né, Dani? O signo de câncer, ele é um signo kármico. A gente vai falar sobre isso também. Porque, ó, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, eles são signos kármicos. E o signo de câncer, ele é o regido pela Lua. Agora também, Dani, você vai entender. Quer dizer, quando vocês verem que tem alguém com um signo de câncer com muitos planetas, né? Todos nós temos muito de câncer. Que é da Lua, né? É da Lua, entendeu? Então, é exatamente o que você vai ter como efeito, o que você deseja. Segurança através das suas construções. Se sentir protegida e promover proteção. Principalmente para os seus, porque signo de câncer valoriza muito a família, ou seja de biológico a quem a pessoa considere família. Adaptabilidade emocional também é uma tônica canceriana. Embora seja um signo cardinal, ele é a água no estado líquido. Por quê? Porque tem que aprender a perdoar, né? Então é aquela coisa da água do rio, que tem que deixar aquela frase, né? Águas passadas não movem moinhos, né? Então, todo esse trabalho do passado, do desapego do passado, sendo ele bom demais ou não, é um trabalho de câncer. Então, a pessoa consegue, inclusive, desapegar desses assuntos. Como efeito natural, ela já consegue, porque ela já está trabalhando o Sol e a Lua dela, sabe? Então, é nesse sentido. Esse de Áries aqui, a pessoa vai ter coragem, ousadia de começar novos ciclos, de tomar atitudes em prol da própria independência, sabe? E quando o Sol e a Lua não estão na luz aqui, essa pessoa vai agir por impulso, vai se arrepender, vai manifestar as sombras, vai ter o efeito contrário. Então a gente começa a ver o efeito de sombras, sabe? O próprio efeito de sombras é manifestado aqui, por conta do trabalho do Sol e da Lua. Tá? Então, isso só em relação. Para cada signo, nós vamos ter uma tônica. Nós vamos falar sobre os arquétipos de luz e sombras de cada signo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que vocês têm que ter bem alinhadinho no mapa. Certo? O Sol, a Lua e o ascendente. Que, inclusive, tem relação com essa trindade aqui, tá? Para vocês poderem entender. Essa é a primeira trindade que precisa ser trabalhada, desenvolvida em nós. É onde tudo acontece, começa a acontecer. Quando a gente alinha essa trindade no palco aonde eles estão. O que é palco? São os setores. Quando eu falo palco para vocês aqui, eu estou falando dos setores, das casas do mapa, tá?
Então, quando a pessoa desenvolve o Sol, a Lua, naquele palco específico, trabalhando as sombras do signo específico e intensificando as luzes dos signos ali também, né? Ela já vai passar a ter o efeito que tanto busca e com certeza vai contribuir para os próximos planetas, que são os próximos passos. Então ela já está trazendo, como se imagina um circuito elétrico, né? Quando você liga uma lampadinha, né? A pessoa acende a lâmpada lá do Sol, Lua e Ascendente. Quando trabalha, então imagina, a pessoa está trabalhando de forma bacana, as luzinhas acendem. E quando as luzinhas acendem, ela já vai mandar a eletricidade para as próximas luzes, que são os próximos pontos do nosso mapa, tá? E aí a gente olha, de acordo com esses planetas, tá, do estágio evolutivo atual, qual que é o próximo? E o próximo passo tem relação primeiro com o regente do signo aonde está o Sol, o regente do signo aonde está a Lua. Entendeu? Então, se a gente for olhar exatamente esse mapa, quando eu vejo, já falo para a pessoa, olha, esse é o trabalho das suas sombras aqui. Nesse caso tem Vênus associado, tem Netuno também, tudo bem. Tem a Lua, que é o segundo passo, a Lua está junto, a pessoa nasceu numa Lua nova. A gente vai ver também quem nasce em Lua nova, o que é, quem nasce em Lua crescente, cheia, enfim. Aqui no caso, uma Lua nova é um potencial de criação para a vida. É um potencial de uma semente que planta nessa vida. Essa pessoa tem uma semente nova para plantar. Inclusive com base em todas as experiências já vividas, porque a gente sabe que o setor 12 e peixes traz o arquétipo das vivências, né, das experiências já vividas e assimiladas. Peixes é o último signo do zodíaco. O signo de peixes, ele traz a tônica, né, dentro dele, a experiência de todos os outros signos. Então, quer dizer que a pessoa pode aqui manifestar, né, toda essa linguagem nesse palco. Por isso que quem tem peixes muito fortes, gente, e quem tem missão em peixes também, de repente nem consegue... às vezes parece que a vida coloca situações em que ela tem obrigação de ser como Jesus, sabe? Tipo, a pessoa não entende, né? Fala, meu Deus do céu, eu nasci para ser Jesus, eu tenho que dar outra face aqui nessa situação. Porque... E é verdade, tem obrigação, porque se você traz peixes forte no mapa, é porque você tem o potencial ali de luz que traz as experiências vividas e assimiladas, de acordo com a sua existência. Então, imagina no caso dessa pessoa que não tem nem tracinho vermelho. Que quando uma pessoa tem tracinhos vermelhos, para ela vai ser desafiador, ok. Mas quando ela não tem, ela tem obrigação mais ainda, né, gente? Dá para manifestar fluência. Se vocês observarem aqui nesse mapa específico, percebe que é só o Sol e a Lua que tem tracinho azul? Uhum. É um tracinho azul assim, né? Que é o sextil, que a gente chama, que vem de Plutão, associado ao Sol e à Lua. E Netuno e Vênus não tem tracinho. Então aqui, quando a gente percebe, né, que tem planetas que não tem tracinho. O meu Marte tá desafiado em peixes por Plutão. Então. E aí, quando a gente percebe que a gente tem Vênus e Netuno, no caso aqui, né, que não tem tracinhos, nem vermelhinhos e nem azuis, são energias soltas, são planetas, como a gente pode dizer, como se fosse um balãozinho de gás hélio, que a pessoa tem que ficar segurando com uma cordinha. E essa cordinha, quem está segurando aqui? O Sol e a Lua. Agora, vamos supor que fosse o contrário. É Vênus e Netuno que tem um tracinho azul. O que seria desse Sol e dessa Lua? Vamos lá, o que vocês acham? A pessoa tem o Sol e a Lua aqui, mas quem tá com tracinhos é Vênus e Netuno. Seria Vênus e Netuno. Oi? Repete, deu uma travadinha. Quem estaria sustentando era Vênus e Netuno, e o Sol e a Lua e um outro. Isso, exatamente. Quando a gente percebe que num mapa a gente tem um stellium, né, que é um nome que a gente dá quando tem muitos planetas juntinhos, 3 ou mais.
Quando a gente percebe que tem uma conjunção, planetas juntinhos, e nesses planetas, de repente, os primeiros passos da Trindade não estão envolvidos nos tracinhos, quem estiver envolvido no tracinho é a chave. É uma chave muito valiosa. Então, aqui no caso desse mapa, Vênus e Netuno, no caso mais ainda Vênus, tá? Porque Netuno ele é consequência, né? Ele é o planeta, lembra que ele não está no setenário, tá? Netuno, faz de conta que não existe aqui. O Vênus nesse mapa, que faz parte do setenário, Vênus é o poder de escolha. Lembra que Vênus escolhe, Marte age? Vênus é o poder de escolha. Então, se essa pessoa souber escolher exatamente realidades que convergem com o Sol, o que é o Sol? A essência dela. Então, a gente tem que fazer, por isso que a gente faz a ligação da interpretação. O Vênus está associado ao Sol, está juntinho do Sol. O Vênus está a 19 graus e o Sol a 23 graus de peixes. Então, eles estão bem fortes juntos. Então, se a pessoa souber escolher bem, de acordo com a verdade dela, que é o Sol, porque o Sol é a nossa verdade, ela vai conseguir trazer a manifestação da luz de forma muito mais eficiente aqui nesse setor. E ela tem o auxílio de Plutão. Ela tem o auxílio de Plutão, que é exatamente o planeta que vai também do inconsciente coletivo. Ele não está no setenário, mas ele está contribuindo para as transformações profundas aqui, tá? Mas não é o nosso foco. Então, quer dizer que esse Vênus aqui, ele está contribuindo nesse primeiro passo da Trindade, mas ele não é, no caso aqui, como ele tem tracinho para o Sol e para a Lua, no nosso caso, a gente só fez uma suposição, e se fosse Vênus e Netuno, né? Mas não é. Aqui é o Sol e a Lua. Então, o Sol e a Lua ainda são mandantes, são comandantes do setor de trabalho. Porque se essa pessoa trabalha o Sol e a Lua juntinhos, ela vai saber escolher. Aí é o contrário. Entendeu? Ela vai saber escolher aquilo que tem total relação com a verdade dela. E as escolhas vão estar voltadas aos arquétipos de peixes, gente. Porque onde nós temos Vênus são os assuntos que a gente escolhe. Onde nós temos Vênus é o palco onde a gente quer manifestar as coisas que a gente ama. Onde nós temos o Vênus é onde nós temos que... A gente não fala que Vênus representa as relações? Uhum. Relações é um acréscimo na energia de Vênus, tá? Relações harmonizadas e dinheiro são acréscimos. Porque... Deu uma travadinha aqui pra mim por causa de um barulhinho. O Vênus, ele na verdade, ele traz o caso de amor, né? A relação que nós devemos ter com os assuntos em que Vênus está. Onde nós temos Vênus, a gente tem que ter um caso de amor ali primeiro, senão a gente não vai ter um caso de amor com pessoas, ou vai ter e vai ser desarmonizado. E se a gente tiver alguém e quer harmonizar, a gente precisa trabalhar o nosso Vênus. Né? E aí a gente traz a afluência na relação como acréscimo. Então, o caso de amor começa onde nós temos no palco e no signo, né? É o caso de amor com as luzes, e no palco onde nós temos Vênus. Vocês entenderam? A minha Vênus está na casa 7, que é o lugar dela. É, exatamente. É a casa de Vênus mesmo. E Marte é a casa 1, a casa dele. Isso. Aí, no caso, assim, no meu exemplo, um caso de amor que você fala seria com os próprios relacionamentos, então. Aí teria que ver, na verdade, os passos anteriores. E que aqui, no caso, o Vênus coincidiu com o Sol. O Sol está do ladinho desse Vênus. Então, a gente sabe que a linguagem, nesse exemplo específico que a gente está usando, no primeiro passo da Trindade, nós temos o Vênus associado. E pode acontecer de vocês olharem um mapa que tem logo na Trindade planetas juntinhos. E aí vocês vão ter que olhar primeiro o que acontece com esses planetas. Se eles são desafiados, ou se eles têm tracinhos vermelhos, ou eles têm tracinhos azuis. Ou seja, se tem influências ou desafios.
E depois você vai analisar quem é que está sendo desafiado, quem está recebendo fluência, quem é o comandante, né? Quem está recebendo, se for fluência, é uma chave. É uma chave preciosa. Porque ele está tendo força de algum lado, de algum outro planeta. Que no caso a gente fez como suposição. E se fosse Vênus, né, tendo fluência aqui. Mas aqui é o Sol e a Lua que recebe essa força de Plutão. Por isso que esse mapa, gente, da Lua Nova, a gente pode criar o renascimento coletivo com vacinas. Esse é o mapa da Lua Nova. Nossa, mesmo. Entendeu? Esse mapa é o da Lua Nova. A gente pode criar, ter um potencial de criação. Se a gente tiver compreensão, vamos imaginar um cenário super lindo. Se existir plena não, né? Porque não tem como. Mas se existir compreensão, pelo menos o tentar, né? Compreender todo o processo, que é a tônica pisciana, se existir o acreditar, a esperança mesmo é tônica pisciana. Acreditar, né? Exatamente auxiliar, pensar no outro, empatia. Veja, não está sendo cobrado tanto isso agora, gente. Olha como tudo se desenha no céu. Principalmente no Brasil, que esse mapa aqui eu fiz baseado em Brasília. Então, em outros países, pode cair em outros setores. Não muda o signo, não. Mas pode cair em outros setores. Mas olha para o Brasil. Então, assim, se a gente... O quanto que não está sendo cobrada a empatia do coletivo? Sim. Então, se a gente entende isso, nossa, a gente começa a potencializar a vacina. E potencializar em massa. Observem que, olha o que está forte aqui também, Aquário. Aquário é o coletivo. É. E lembra que eu falei que Júpiter é o regente de peixes? E Júpiter é o cara que expande. Ele é o cara da expansão. Então quer dizer que a gente tem a tendência, em 28 dias, trazemos a tendência de expandir a cura. Expandir a vacina coletiva. Não só no Brasil, tá? Porque aí é Aquário. Aquário. Aquário é no mundo. Enfim. Então, assim, só voltando aqui para vocês entenderem, se fosse um mapa pessoal. Sol, Lua e Ascendente. Tem planeta juntos? É importante. Lembrando que o planeta que nos interessa são os 7 principais do setenário. Aqui tem Netuno. Tudo bem, não fala de Netuno ainda. Netuno, Urano e Plutão, para nós, não entra ainda. Eles fazem parte dos últimos passos de um mapa, tá? Então, vamos supor aqui, né? A gente sabe que nesse caso, Vênus entra, ele está contribuindo para o primeiro passo, tá? Ele contribui, tá? Ele está fazendo parte do primeiro passo, mas vai existir outro momento, em outro passo, que a gente vai ter que voltar para Vênus. Vocês vão entender em que momento. Mas vamos lá para os próximos passos, que é a próxima trindade, que a gente falou, que é Júpiter, não é? Exatamente Júpiter. Né? E aí a gente observa onde está Júpiter. Nesse caso, em Aquário. Né? E exatamente no setor, no palco do setor 11. Então, quer dizer que se a pessoa alinha, traz o alinhamento dessa energia Sol, Lua e Ascendente, ela vai contribuir para onde está Júpiter. E Júpiter, gente, o arquétipo principal de Júpiter é expansão. Então, tudo que a pessoa trabalhou no Sol, na Lua e no Ascendente, ela expande no palco onde está Júpiter. Essa é a linguagem. Ela expande no palco onde está Júpiter. Então, quer dizer que Júpiter aqui está no palco do setor 11, que é exatamente o setor de Aquário. Então, a pessoa vai expandir nos grupos, nas interações. Agora, imagina se a pessoa... agora um gatinho aqui meu, ó. Tem um aqui, gente, me atrapalhando. Aí, tá vendo, Márcia? Veio aqui um. Então, olha só. Imagina se essa pessoa intensifica sombras. Vamos supor. Tem desafios, aí a pessoa, de repente, deixa manifestar vícios. Tem exatamente o oposto da energia, de repente, escolhas mal feitas, né? Que não tinham relação com a verdade dessa pessoa. Acabou gerando depressões, de repente, vícios, enfim. E também tem a tendência a se isolar, né? A se isolar. Isso, boa, porque é o setor da introspecção. Isso mesmo, bem lembrado. Se isola.
setor da introspecção. E aí a pessoa, como efeito, vai também manifestar a sombra de Áries, impulsos. A pessoa vai brigar muito, vai tomar atitudes, vai se arrepender, vai trazer as guerras, né, externas. E aí imagina o próximo passo, se carrega essa sombra. O Júpiter expande, gente. Júpiter expande, ele vai expandir nos grupos. Aí que entra o isolar muito fortemente. A pessoa literalmente fecha no casulo aqui, ó. Porque Entra em pânico, né, da sociedade. Entra em pânico da isso, sociedade. essa é a linguagem desse Júpiter. Você falou, você acabou de interpretar o posicionamento de Júpiter. Se tiver manifestação de sombra. Até que ponto pode se chegar? Porque a gente também tem que observar a realidade da pessoa, claro. Mas a gente pode perceber até que ponto pode chegar. Mas de alguma forma essa pessoa pode sim se isolar, literalmente. Até porque a sombra de Aquário é o isolamento. Tudo que veja, às vezes é até estranho, né? Às vezes a pessoa é aquariana, forte, e não entende por que não gosta de interagir. Mas eu sou aquariana. Aí às vezes tem planetas lá com desafios. Vai dizer que você o Paula. Você não é, você é geminiana. Não, eu sou geminiana. Não, mas eu achei engraçado o seu exemplo. Porque acontece, né, de vez em quando. Sim. Mas eu tô com uma dúvida. Aqui a gente só tá pegando o desafio de aspecto, não de retrógrado ainda, né? Não chegamos nesse ponto ainda não, tá? Aqui, na verdade, a gente só tá fazendo o objetivo agora é dar os passos de acordo com os 7 planetas do estágio evolutivo. Entendeu? E aí eu vou dando, a gente está seguindo a partir do exemplo desse mapa, né? E aí a gente está falando já das linguagens dos desafios e influências sem citar nomes ainda. Entendeu? Para vocês poderem entender sobre cada desafio também mais para frente, tá? E me diz uma coisa, e Júpiter, na verdade, quando está no mapa, na casa 5, a sombra dele pode ser o isolamento, no caso? Não necessariamente, porque depende do signo. O setor 5 ele fala de outros arquétipos, tá? E também depende dos passos anteriores de Júpiter, porque Júpiter, nesse caso específico, cada pessoa tem o seu caminhar específico. Cada pessoa tem os seus passos específicos. Quando a gente chegou em Júpiter, Márcia, por quê? Porque ele é regente de peixes. Sim. Entendeu? Por isso que a gente sabe que a gente vai usar vários tipos de mapas como exemplo, tá? Mas nesse caso específico, a gente sabe que Júpiter ele está fazendo parte dos próximos passos porque ele é o regente de peixes. Tá? Então a pessoa aqui nesse caso específico tem a tendência, como logo de primeiros passos, acabar se isolando. É uma pessoa que a manifestação mais sombria aqui é uma pessoa que realmente pode se fechar. Olha só. Tem problemas psicológicos nessa pessoa. Sim, imagina vários desafios. É uma pessoa que pode se aprisionar, não só no seu interior, numa penitenciária, num local de pessoas que tratam mesmo no sentido psiquiátrico, né? Pode se isolar, porque é o setor dos aprisionados, entre aspas. Né? Fugir da realidade, na verdade, né? O tempo todo fugindo da realidade. Exato. Às vezes não se compromete com as coisas, né? Não foge da realidade. Isso mesmo. Até porque Júpiter vai expandir isso nos grupos que a pessoa está atuando, né? Então Júpiter vai começar a expandir tudo isso. A pessoa vai tender a manifestar de forma mais expansiva as sombras diante das suas interações. E o que é esperado de um setor 11 de Aquário é o valor social. A pessoa passa a ter exatamente o contrário. A ser desvalorizada socialmente. Como efeito, né, do palco ali. Mas veja que aqui não tem desafios. Então, para chegar nesse ponto, é só se a pessoa tiver muito desafio. Como que a pessoa lida com isso? A pessoa tem que... Vamos supor que seja uma pessoa nesse naipe. Ela tem que trabalhar os arquétipos, como você mesmo falou, Marina, os arquétipos do setor 12. É terapia, é meditação, é a reclusão. Isso, espiritualidade, a obrigatoriedade da pessoa. Aqui é a obrigação. Veja que é a obrigação, inclusive, do momento, né? Lua nova em peixes. Sim.
É obrigatoriedade a espiritualidade aqui nesse ser. Entendeu? Imagina se não tem desafio. Quando não tem desafio, já não é muito difícil para a pessoa. Ela já automaticamente vai trilhar esse caminho. Tá? Então, a gente tem esse Júpiter. Só que Júpiter também aqui nesse caso está associado a outro planeta, que é regente de Áries. Lembra? Então a gente tem os próximos passos, né? O próximo, vamos falar de uma forma mais didática. O primeiro passo, Sol, Lua e Ascendente. O segundo passo, Júpiter e Marte. Vamos lá. A gente já falou de Júpiter, que a pessoa, inclusive, tende, se for na luz, vai ser exatamente o contrário da sombra, né? Ela vai desenvolver uma expansão de interações muito significativas. Expansão, que é a qualidade, né, o arquétipo de luz de Júpiter, a expansão, e Aquário, de forma interativa, ela vai encontrar a tribo dela, essa pessoa. A pessoa literalmente encontra um grupo que fala, nossa, esse grupo é o grupo onde eu faço a diferença do meu Sol. Ela não vai precisar fazer a diferença com o Sol, né, contribuir mesmo, de verdade, auxiliando. Ela vai encontrar os grupos, o grupo ou os grupos, onde ela vai poder expandir todo esse amor dentro dela, que é esse Vênus e esse Netuno, que precisa ser colocado em prática. Junto com Lua, que também é o amor. É que é um amor mais denso, a Lua. Sublimado é Vênus e Netuno, né? Então, quer dizer que esse Júpiter ela vai expandir em grupos, ela tende a aparecer muito, inclusive, essa pessoa, né? Porque imagina que Júpiter é a expansão, né? Junto com Marte, e aí a gente olha para Marte. Então, quer dizer que o trabalho dela continua ali em Júpiter. Júpiter é Zeus na mitologia, tá, gente? Júpiter é Zeus. A gente falou de Vênus, que é Afrodite, né? E Júpiter é Zeus. Então, por isso que ele, inclusive, aonde nós temos ele no mapa, é considerado um setor de créditos. É um setor de créditos. Porque Júpiter, ele traz coisas ali não falta, tá? Então a pessoa nunca vai faltar os assuntos da onde a pessoa tem Júpiter. Nunca vai faltar. E aqui nesse caso, nunca vai faltar grupos e até amigos, tá? Porque amigos também é a tônica do setor 11. Grupos e amigos que vão dar, de repente, um direcionamento para esse Sol e essa Lua, se ela precisar. Porque esse Júpiter está totalmente ligado ao Sol e à Lua, né? Então, o que não vai faltar é grupos para ela poder enxergar isso, se ela precisar. E, quando ela estiver na luz, o que não vai faltar é grupos para ela poder realmente expandir. Entenderam? Então, o Júpiter realmente são créditos. Porém, aqui do lado a gente tem Saturno, tá, gente? Então, essa pessoa também tem débitos aqui. Mas a gente não chegou em Saturno ainda não, tá? Inclusive, o principal débito dela aqui, porque a gente tem exatamente Saturno desafiado. Mas a gente está nos passos de Júpiter e Marte. Então, olhando para Marte, que inclusive conversa com o próprio ascendente já, naturalmente, né? Esse Marte aqui, a gente observa. Ele está aqui no signo de Gêmeos e também não está desafiado, tá? Ele só tem tracinhos azuis. Ele age junto com o ascendente dela. Então, na hora da pessoa, de repente, tomar iniciativa, ser corajosa e ousada na luz, vai contribuir com o setor 3. Uma observação, viu, Márcia, até para você. O que define o setor? É o tracinho branco, aonde a Terra, tá vendo aqui, ó, o tracinho branco? Sei. É onde começa o setor, por isso que você teve aquela dúvida, tá? Ah, sim, do setor 8, isso, né? O que é considerado o setor mandante ali? Então, por que eu sei que aqui é o setor 13 em Gêmeos? Porque o tracinho branco, a Terra na energia geminiana. O tracinho branco do setor 3. Sim. Então, o setor 3 começa aqui e acaba no próximo tracinho branco, porque aí o próximo tracinho branco já iniciou o setor 4, tá?
Então, não é que os signos se encaixam no setor certinho, não, tá? Então, cada casa tem o seu grau específico. Dria, me Oi. tira uma dúvida. Normalmente, um setor, ele tem energia de 2 signos, né? Muito difícil quando você tem um setor certinho, um signo só. Isso quer dizer o quê? Tanto que, Então, às vezes, o planeta pode ele até estar em signos diferentes no mesmo setor. signos diferentes no mesmo setor? Não entendi. Tipo assim, o meu setor 5, por exemplo, ele tem uma parte em Escorpião e já tem uma parte pegando em Sagitário. Ah, O meu entendi. Netuno está em Sagitário. Aí, o que quer dizer isso, assim? Então, Tipo, quando tem um setor Então, com porque entendi. duas energias de signos, né? Duas energias. A gente tem muitas energias misturadas aqui, viu, Dani? Na hora que vocês começarem a aprofundar para valer, aqui, olha só, nós temos o setor. Quando eu tenho planetas dentro de um setor, não quer dizer que eles vão estar no mesmo signo, tá? Porque Sim. se você observar nesse setor 13, ele tem um pedacinho de Câncer aqui, ó. Então, isso de quer repente, dizer o quê? Que naquele setor tem as duas energias, é isso? tem Aquela as duas pessoa tem energias. duas Só que aí nesse caso, esses tracinhos brancos se chamam cúspide, tá? A Sim. cúspide tem força de atração, ainda mais se ele tiver num signo que pertence ao setor posterior. Então vamos supor, você tá vendo que aqui se tivesse um planeta, a gente vai ver exemplos assim, tá? Se tivesse um planeta aqui, em Câncer, você não concorda comigo que no sentido lógico, quem é que manda no setor? Qual é o setor que manda em Câncer aqui? Qual é? Esse tracinho aqui, certo? É o 4. Então, quem manda no signo de Câncer é o setor 4. Então, se eu tiver planetas em Câncer, esse planeta está conversando muito mais com o setor 4 do que com o setor anterior. Com o setor 3. Tá. Entendeu? Muito mais. A gente vai ver exemplos assim também, que são os detalhes, cada vez que a gente vai aprofundando, a gente vai vendo mais detalhes. Inclusive, eu peguei um mapa que cada signo está na sua casa aqui para vocês perceberam, né? Mas eu tiro a dúvida sempre olhando do lado aqui as configurações, que ali me dá todas as coordenadas. Sim, aqui na tabelinha, né? Nessa tabelinha aqui. Exato. É que às vezes, no caso de Marte aqui, por exemplo, para vocês poderem entender, que inclusive é o que a Dani acabou de falar. O Marte aqui, ele tá setor 2/3, percebeu? Sim. 2/3. Então, assim, ele tem aqui, ele tá com um pezinho no setor 2. Só que o fato dele estar em Gêmeos, eu nem considero mais setor 2 aqui. Eu considero setor 3 para esse Marte. Exatamente. Eu nem considero. Até 6 graus, esse tracinho ainda puxa como força de atração. Eu já teve vezes de eu considerar, gente, às vezes um planeta tá aqui no meio, nem tá 6 graus, às vezes tá 10. Mas ele tá no signo do signo do setor posterior, sabe? Então ele tem um papel no signo posterior. Ele tem um papel muito importante. Mesmo se tiver um grau muito... Ele tá conversando com 2 setores quando ele tá muito longe, sabe? Mas a gente vai ver exemplos assim, viu, Dani? Então, e aí, no caso aqui, a gente já até viu que o Marte aqui, ele tá firmado no setor 3. Aqui a gente tem um ponto kármico, gente, que a gente vai aprender. Vocês vão ver que pontos kármicos, que vocês vão reforçar, né? Que vocês já tiveram contato com muitos assuntos aqui. Vocês vão reforçar que os pontos kármicos são filhotinhos da Lua. Tá totalmente associado à Lua. Na hora que a gente for falar de pontos kármicos, tem muito a ver com o trabalho que a gente desenvolve na Lua. E também Saturno. A gente vai conversar, tá? Então, esquece o pontinho kármico aqui. Faz de conta que não tá vendo ele. Eu devia ter tirado até na configuração aqui. Mas, enfim, aqui é Marte, tá? A gente vai falar de Marte, que é o regente de Áries. Então, quer dizer que se a pessoa trabalhar essas luzes, né? Trabalhar as sombras, intensificar as luzes, ter coragem, né? Ter coragem, ousadia, enfim, né? Atitude. Com certeza o palco do setor 3 vai ficar um palco muito ágil para ela, né? Ela vai ter atitude ali no palco do setor 3. E vocês sabem o que é o setor 3? Sim. Comunicação, família mais próxima, né? aprendizado. Isso. O setor 3. Exatamente. Então, assim,
nós vamos também entender depois que, na verdade, na astrologia nós temos 6 eixos polarizados, tá? Depois a gente vai entender essa tônica. Mas se a gente for analisar separadamente, o setor 13 é o palco da comunicação e expressão. Então, essa pessoa vai agir, literalmente vai ter atitudes em prol da comunicação e expressão. E aí a pessoa que vai escolher. Agora, vamos lá. Olha como é fácil vocês entenderem. Como será que essa pessoa vai agir? Então, vamos lá. Será que essa pessoa vai agir subindo em palco, dando palestra? A gente já sabe qual é a característica solar e lunar. Não. Até a Marina já falou sobre esse setor aqui, que eu até falei, isso, também tem essa questão. Como que essa pessoa tem a tendência a ser? Fechada, né? Mais escondidinha. Isso, mais Introspectiva. Isso. Essa pessoa tem a tendência a ser mais introspectiva, então eu não posso, de repente, achar que esse Marte vai subir num palco. Sair Esse falando, Marte né? vai dar palestras, enfim. Pode até ser que a pessoa, né, Desenvolva, né? desenvolva, sim, esse potencial aí, tá nela. Mas não necessariamente, é uma escolha dela. O Marte dela já é como ela vai agir a partir da escolha. Então, vamos lá. Existe só essa forma de se comunicar e se expressar? Não. Não. Às vezes na escrita, né? Pode Uma escrita. Exato. Então, com certeza, é uma pessoa, gente, que vai escrever muito. Vai ser um escritor. Agora, a gente está falando de arquétipos de peixes. Também pode ser um pintor. Pode ser uma pessoa que lida com a arte. Mas também... Escreve peças, né? Isso. Pode ser uma pessoa que de repente... se Manifesta expressa... através da arte, de alguma forma, a música. Isso, música, através da... Exato, música. E eu tô ali com um instrumento, enfim. Porque quando eu escrevo um livro, veja, ela tem tendência a expandir nos grupos. Sim. Ela vai aparecer, querendo ou não. Mas ela não precisa aparecer, essa pessoa não precisa aparecer de uma forma estampada. Por exemplo, se eu tô com um instrumento tocando, né, eu tô me expressando e tô desenvolvendo o que eu sei ali de forma introspectiva. Se eu estou escrevendo um livro, na hora que eu publico, eu vou fazer a capa, né? Tudo o meu produto expande, é meu aquilo, né? É o que eu escrevi, enfim. Então existem inúmeras formas de expressão e comunicação. E quem define é a pessoa. Quem define é a pessoa. Aí a gente tem aqui esse Marte, né? Que ele vai agir dessa forma. E aí a gente tem a essência do setor 3, ainda mais com a energia geminiana, gente. É muito importante que a gente abra a cabeça, a mente para coisas novas, onde nós temos gêmeos, sabe? E o que nós tivermos em gêmeos. Ou seja, quando essa pessoa dá o próximo passo aqui, ela precisa sempre estar disposta ao novo. Né? Então, gêmeos é mutável. Gêmeos é movimentação, muda muito. Então, a pessoa precisa estar aberta ao novo. E quando a gente observa as sombras do setor 3, vamos lá. Vamos supor que, de repente, a pessoa já tem o Sol, a Lua e o Ascendente, que já está na sombra. Chegou em Marte, gente, a sombra vai ser manifestada. Então, essa pessoa vai ter uma comunicação, ou ela vai travar totalmente a comunicação, né? Ela se isolou demais. Ou a comunicação dela vai ser mesmo impulsiva e vai afetar muito. A troca de energia vai ser densa. Marte é um planeta denso. Ou comunicar mentiras também, né? Isso, porque está em Gêmeos, exatamente. Gêmeos aqui, a sombra, né? É fazer muito barulho e não ter, na verdade, Falar demais do que não sabe, né? Isso, fazer muito barulho e não ter muita informação, né? Então, quer dizer, é um termômetro, né? Então, se a pessoa está nesse nível em Marte, tem coisas a trabalhar. Mas não significa que ela não tenha que trabalhar, mesmo Sol, Lua e ascendente estando ok. Sol, Lua e ascendente estando ok, nós temos os próximos passos de trabalho da mesma forma. Então é que Júpiter vai auxiliar ela, tá ok, Júpiter é crédito, mas na hora que chega em Marte, ela tem a obrigação de trabalhar as sombras. E as sombras desse setor aqui, gente, é a superficialidade. Gêmeos
e setor 3, Gêmeos está em casa aqui. O que acontece? Para vocês entenderem a lógica. Gêmeos não é a diversidade? Gêmeos é diversidade, são 2. Gêmeos são várias coisas. Então, existe a tendência dessa pessoa, de repente, aqui manifestar, querer fazer tudo e não ser nada, querer aprender tudo e não aprender. Né? Isso, perde Começa o a foco. começa a fazer um monte de coisa e não termina nada. Sim, sabia? Vocês já ouviram falar naquele transtorno, naquele distúrbio da TDAH? TDAH, né? TDAH. TDAH. É muito comum, existem vários estágios, né? É muito comum. E o que acontece? Essa pessoa, como ela já traz aqui coisas envolvendo a psique, né? Essa pessoa pode sim ela pode de repente ter desenvolvido nela esse TDAH, né? AH, né? TDAH. Ela pode ter desenvolvido, né? Então existem vários. Quanto mais informações a gente tiver sobre o setor, as possibilidades, na verdade, como você vai saber? Interagindo. Interagindo com a pessoa para saber, mas você tem isso, mas como você lida com isso? Por isso que a realidade da pessoa é fundamental. A interação, não tem como fazer uma interpretação sem interagir, né? Então essa pessoa pode realmente perder o foco facilmente, né? E não conseguir se firmar, não conseguir se aprofundar, enfim, perder concentração. Ela é muito mutável, essa pessoa, né? Isso, Também, essa pode. questão. Quer dizer, tem o trabalho, só que aqui a gente não tem desafio, né? Vocês perceberam? Aqui não tem tracinho vermelho. Então, assim, não vai ser desafiador para ela realmente manter um foco. Não vai ser desafiador. Então, chegou em Marte aqui, dá para ela, sim, estabelecer uma prioridade. Dá para ela estabelecer uma prioridade aqui tranquilamente, para que ela realmente dê um direcionamento. Tem uma direção, dê uma direção para o agir, que é o Marte. O signo, gente, é o mais distante, é o assunto mais distante do mapa, sabia? O que comanda os setores são os planetas. Vocês podem ver que eu estou falando muito do planeta e aí em seguida eu insiro os arquétipos do signo. Porque os planetas são maestros, é eles que comandam, é eles que mandam. Então aqui é Marte, na hora de agir, ela tem que pegar a força marciana, que já é dela, nós temos dínamo de luz e sombra, força marciana em prol de atitudes, de direcionamento na hora de agir. Né? Então ela trabalha aqui dessa forma com essa força marciana, fora que ela já tem um ascendente para contribuir, né? Que se ela já estiver fazendo o trabalho de Áries, o ascendente, o efeito que vem com Sol e Lua, o Marte já está muito beneficiado. O trabalho fica mais tranquilo. Aí a gente vai para o próximo passo. Que inclusive vai ser o próximo, e aí depois a gente continua, claro, no próximo encontro, né? Que já está quase dando o nosso horário. Nossa, passou voando, hein? Meu Deus. Passa. Verdade. Então, quer dizer, o próximo passo aqui, aí é com vocês, vamos lá. Nós temos agora que olhar o que mesmo? O regente, né? Isso, os regentes, os próximos regentes envolvidos aqui agora, né? Acho que é Mercúrio, né? Mercúrio e... Exato, a gente tem aqui o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, então a gente tem que olhar para onde está Mercúrio. Olha aqui Mercúrio, ó. Em Aquário também. E o regente de Aquário. Quem é o regente de Aquário, vocês sabem? Saturno, né? Saturno. Isso, Urano ele é um planeta do inconsciente coletivo. Ele é o segundo regente de Aquário, né? A gente ainda vai... A gente sempre olha o primeiro regente? Sempre. Sempre. Urano, Netuno e Plutão deixa sempre para o final da Do interpretação. lado. Porque onde tem Urano, Netuno e Plutão, vai inclusive acontecer como um acréscimo, uma consequência natural. Entendi. A não ser que Urano, Netuno e Plutão estejam juntos dos primeiros passos, como esse Netuno aqui que eu falei. Se tiver carimbadinho ali no ascendente, sim. aí ele faz parte ali. Né? Faz parte. Mas a gente vai chegar em Netuno para vocês poderem entender o que... Porque ele faz parte do primeiro passo, mas ele também faz parte do último. Né? Porque é que a gente está seguindo os 7 planetas do estágio evolutivo mesmo, para depois a gente alcançar esses 3. A humanidade ainda vai ter essa consciência ainda no individual. A gente ainda não... Por isso que a gente tudo é 7.
7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana. Nós ainda estamos baseados no 7. Uma hora a gente alcança mais aí. Então, quer dizer, Saturno está aqui, no mesmo setor. Né? Então, olha só uma dica. Você já está analisando o mapa. E você sabe que Saturno é regente de Aquário. Na hora que você fala de Júpiter, você já pode falar de Saturno. Por quê? Porque Saturno manda em Aquário. Então, quando você chegar aqui no próximo passo, você já pode falar de Saturno, como se Saturno fizesse parte desse próximo passo. Até porque, gente, Júpiter e Saturno, eles estão juntos. Eles são os moduladores kármicos da evolução. Júpiter acelera, Saturno freia. Júpiter é crédito, Saturno é débito. Então, eles estão juntos. Né? Quando eles estiverem juntos, né? É bom olhar para os dois. Então, eu fiz esse passinho para vocês entenderem, mas se vocês observarem, nesse caso, Saturno é regente do signo e já está aqui, já emenda no mesmo passo, porque a quantidade de passos varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que eu atendi que tem, tipo, 4 passos no mapa só. Tudo junto. Tudo trabalhando junto, sabe? Então, tem pessoas que têm 10 passos, 12 passos, porque os planetas estão mais separadinhos. Entendeu? Então, se a gente for observar aqui, observa que tanto Saturno como Mercúrio estão em Aquário. E ele faz parte aqui, ele é regente de Gêmeos. Sim. Ou seja, então a gente pode considerar que depois do Sol, da Lua e do Ascendente, Saturno e Mercúrio também estão no próximo passo junto com Júpiter e Marte. Entendeu? Então aqui a gente tem, na verdade, claro que a gente olha primeiro para Júpiter, a linguagem é primeiro Júpiter e depois Marte, mas ainda no mesmo passo tem Saturno e Mercúrio para trabalhar. Né? E aí, só para vocês poderem entender, antes eu vou deixar para explicar na próxima aula para vocês, no próximo encontro. Eu falo encontro porque vocês já são pessoas que compreendem muito desses assuntos, tá? Então, eu nem vejo eu dando aula. Aqui eu tô só, na verdade, trazendo o que eu aprendi, a técnica que eu uso e tentando deixar de uma forma mais fácil para vocês e mais significativa de acordo com a sabedoria das idades, que funciona muito. Vocês vão ver que quando vocês começarem a olhar o mapa dessa forma, vocês vão, nossa, encontrar respostas incríveis. E vão ter feedbacks incríveis também, tá? Então, quer dizer, olhou para Saturno e para Mercúrio, também tem esse papel. Antes da gente falar sobre Saturno e Mercúrio, que a gente vai deixar para o próximo encontro, se a gente for dar o próximo passo desse mapa, tem próximo passo aqui? Não. Perceberam que a gente deu todos os passos? No caso dos 7 planetas, né, do centenário, nós demos o Sol, né, a Lua, o próprio ascendente, que é a primeira trindade, Júpiter e Marte, isso, e depois Saturno e Mercúrio. São 3 setores, né? 3 setores do mapa. Exato, né? Nós temos aqui, é que esse Vênus, ele tá junto com o Sol. Então, ele praticamente faz parte do primeiro passo, junto com o segundo. Então assim, os setores que a gente mais tem planetas, que são os setores que a gente mais precisa trabalhar. Exato, isso mesmo, Márcia. Porque assim, onde nós não temos, não é que eles são menos importantes, onde nós não temos planetas, precisam do trabalho da onde tem planeta. Para você poder entender, Márcia, de acordo com o que você falou, por exemplo, a gente vai pegar peixes. É que peixes tem Netuno e já está tudo junto aqui. A gente pode pegar Leão, por exemplo. Setor 5, que foi o que você mencionou. Setor 5, Leão. Então, o setor 5 ele é alegria, lazer, prazer, autovalorização, autoafirmação do ser. Para a pessoa poder ter alegria, lazer, prazer, motivação, autovalorização, a gente precisa olhar onde está o regente de Leão, que é o Sol. Então, quer dizer, para ela poder contribuir com o setor 5 dela, ela precisa trabalhar o Sol dela. Senão não vai rolar alegria, não vai rolar lazer, não vai se autovalorizar. Você entendeu?
Aham. Então, cada planetinha aqui manda em um setor, manda em um signo. Por isso que é muito importante. Os passos estão aonde estão os planetas. Isso mesmo, Márcia. Muito legal. Gente, meninas, eu não vou estender, porque senão fica muito cansativo para É muita vocês. informação, É muita informação. Ficou gravado, eu vou compartilhar com vocês as aulas. Eu vou primeiro editar para ficar mais bonitinho o vídeo, tá? E aí vocês, vou colocar vocês aqui agora. Aí vocês procurem ouvir as aulas quando vocês puderem, dar uma lidinha também. Aí no próximo encontro a gente continua com os assuntos, tá bom? Mas tá ok? Tá tudo bem pra vocês? Tá bom nesse ritmo? Nossa, a tua didática é muito boa. Ah, que bom, Eu Márcia. Eu entendi Que bom, muito muito bem. obrigada pelo feedback. Que bom. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Legal, viu, meninas? A gente vai falar bastante. Obrigada, gente. Obrigada aí, Gente, Obrigada. eu que agradeço, viu? Agradeço Até bastante. semana que vem, gente. Até, Tchau, gente. tchau. Ai, tchau, semana tchau, que meninas. vem é o ano novo astrológico. Você vai comemorar junto, foi tudo É. pensado. Com direito a uma Champanhe. champanhe sem álcool. Isso. Sem álcool. Eu tô bem. Boa. Beijão, meninas. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.